Tá, depois eu falo algo, mas tá. Tá. Então, turma, olha só. Os maias, O Pelé, eles, olha o chat, né? por favor. Por favor, o microfone. A gente já conversou sobre isso, tá? Os maias, eles tiveram uma estrutura administrativa bastante diversificada e bastante complexa, né? Não tão complexa quanto a gente vai ver lá dos astecas, né? Mas ele havia uma formação que era uma formação religiosa, um sistema politeísta, havia um sistema econômico que baseava-se na agricultura, na pecuária e na produção artesanal de diversos produtos, né? Desde a questão ornamento, quanto utensílios, armas, né? Eles tinham um sistema de escrita, como nós vimos. Por favor, olha aí o áudio. Um sistema. Pera, prof, você tá na 150? Alguém mandou 190 lá na Página lá. 150, tá espelhado para vocês aí. Tá bom. Você vai ler? Estou lendo, estou explicando. Então, havia o que? Um sistema também de escrita, um sistema de desenvolvimento social, organizacional, né? A sociedade, ela era dividida em classes sociais, aqui a pirâmide, como a gente está vendo. A pirâmide, ela é formada pelo soberano, que é o líder dessa sociedade, ele é o governante dessa sociedade. Dentre esse líder, ele tem aqui a corte, é um grupo de prestadores de serviço que trabalha juntamente com o soberano. Como se nós hoje pensássemos, nós temos o nosso presidente e temos os seus colaboradores, que seria a corte, que são os ministros, né? Abaixo dessa corte nós temos os nobres, que a gente poderia colocar dentro da sociedade de hoje, os empresários, os grandes produtores, né? E abaixo dessa nobreza, nós teríamos o quê? Alguns trabalhadores, como artesão, mercadores, que são os comerciantes, e camponeses, aqueles que produzem a produção, produtos agrícolas para abastecer toda a sociedade. E por último, nós temos uma camada de miseráveis, que nós chamamos de escravizados. Nessa sociedade havia dois tipos de escravo: o escravo por dívida e o escravo prisioneiro de guerras. Tá? Então, quer dizer, essa sociedade, para ampliar o seu território, o que ela fazia? Ela invadia... Tem uma pergunta no chat ali. Tá, ela invadia territórios, pegavam parte desse território e aqueles que eram dominados eram transformados em escravos. Então, esses escravos passavam a fazer parte dessa sociedade, fazer o trabalho, os piores trabalhos, vamos dizer, era desenvolvido pelos escravos. E isso diferenciava aí, então, a questão social. Então, nós vimos no início da sociedade, os primeiros povos da América, eles viviam de uma forma igualitária, onde todos viviam no mesmo território, viviam da mesma situação. Todos trabalhavam, todos tinham direito, todos realizavam um trabalho de igual para igual. Aí, com a formação dessa sociedade, passaram a ter a hierarquia, a divisão de classe social entre ricos e pobres, pobres e miseráveis, né? Então, essa é uma estrutura maia. A gente vai ver agora a estrutura dos astecas. Muitas semelhanças a gente vai encontrar nessa sociedade, mas também vamos destacar algumas diferenças entre essa sociedade, né? Então, a sociedade asteca, de acordo com os maias se encontram no atual Guatemala. Os astecas, eles viviam no norte do atual México. Instalaram na sua proximidade de um lago chamado Texcoco,
e fundaram a Tenochtitlan, que seria a grande sociedade asteca, uma grande sociedade que mais tarde ela deixa de ser cidade e passa a formar um grande império. O que quer dizer um império, professora? O império, ele vem da palavra imperar, ela passa a dominar, além dessa cidade, dominar todas as outras cidades mais próximas, né? Como diz aqui, inicialmente estabeleceram alianças políticas com outras cidades. Então, ela era uma das maiores e mais desenvolvidas cidades da América, tá? Então, ela tinha uma grande estrutura econômica, como a gente vê aqui nesse mural. Ela tinha um poder econômico, e a sua sociedade, quanto mais a população aumentava, maior a produção comercial aumentava, maior se pagava tributos, que seriam impostos, favorecendo o quê? A administração desse imperador. Então, eles faziam uma sociedade que nasceu o Império Azteca, que tinha como Tenochtitlan o centro do poder. E as cidades aztecas se destacavam pela sua impressionante estrutura urbana. Entre essas cidades pequenas, elas já havia um centro urbano, havia sede do governo, havia templos, praças, aquedutos, havia pavimentações em suas ruas, né? Como diz aqui, ó, havia templos, palácios, praças, mercados, aquedutos, que é o sistema de condução de água, diques, que seriam reservatórios, ruas pavimentadas, asfaltadas, não com um asfalto que a gente conhece agora, mas era pavimentada com pedras, né? Então isso, para aquela época, era uma sociedade desenvolvida, tá? Os astecas também, como os maias, desenvolveram um sistema de escrita, só que de acordo com o que nós vimos da imagem dos maias, sistema de escrita, esse por código também, aonde eram símbolos. Já os astecas, o sistema de escrita era em forma de desenhos, símbolos, que esses símbolos tinham elementos da natureza, como da astronomia, astros, né? Haviam figuras de animais, figuras de seres humanos e outros elementos da natureza, como animais, como o sol, como lua, né? A terra. Então, era desses símbolos que formava a escrita dos astecas. Os astecas, eles deixaram esse elemento cultural para os dias atuais, mas com pouco esclarecimento da sua leitura, porque, de acordo com o conhecimento, são poucos os especialistas capazes de proferir a revelação sobre esses temas. Então, por isso que lembre quando a professora falou a importância da gente preservar as fontes históricas e saber ler essas fontes históricas, porque não adianta a gente ter um elemento e não saber o seu significado. Então, aí o futuro, a sociedade futura, acaba tendo uma imagem, mas não sabe o que significa. Então, por isso, é importante a transmissão para as gerações seguintes, né? Então, grupos de estudiosos estão buscando decifrar o código dos astecas, né? Então, esse é um sistema de escrita. Os astecas também tinham um sistema agrícola. Como toda e qualquer cidade, ela é dividida em duas áreas, a área urbana e a área rural. A área rural dos astecas, elas tinham uma grande dificuldade devido à sua questão do relevo. No México, né, na região do México, era formada por muitas cadeias montanhosas que dificultava aí a sua produção agrícola. Então, eles desenvolveram um sistema agrícola que favoreceu a essa produção, que era um canteiro flutuante.
Não sei se vocês lembram, apareceu uma vez no Fantástico falando sobre esse sistema de agricultura que ainda nos dias atuais, alguns povos próximos a essa região ainda desenvolvem essas atividades, né? Então, a agricultura é um elemento essencial na economia azteca, como em toda a sociedade. A terra era explorada coletivamente, que quer dizer, a terra era para todos, devendo a produção garantir a subsistência das famílias, das tribos e do Estado. Contava com um sistema de irrigação, técnica sofisticada de plantio, como as chinampas. Conforme a imagem abaixo, canteiros flutuantes, que é construída por uma estrutura feita de troncos de árvore presa ao fundo de lagos, traçadas por junco, que é um vegetal, e coberta com terras férteis do próprio lago. Então, essas plantas eram cultivadas sobre essa estrutura ao redor do local aqui, ampliando a área de plantio. Então, olha só, toda essa área aqui é flutuante, não é um espaço de terra acima da água. É uma estrutura tipo uma jangada. Essa jangada é preparada, olha aqui, ó, tronco de árvores amarrado. Aí colocava-se uma estrutura de junco, que fazia essa base. Aí em cima dessa base jogava-se as terras férteis e depois semeavam. E nesse sistema de canteiro, eles colhiam esses tipos de produto. O que se cultivava nesse canteiro? Batata, Franci, cacau. Oi. como eles fizeram para eles iam até o fundo do mar para grudar esse jumbo e essa terra fértil? Essa não Sim. é o mar, esse aqui é o rio. Mergulharam até É um rio, tá? Eles tiravam, sim, principalmente das partes no litoral, bem na parte do rio, bem próximo do rio, né? Então tirava essa terra fértil e preparava. Lembra? Eu queria fazer outra pergunta, só que você estava explicando. Diz, quem que tá com o celular ligado? Desliga, por favor. Fala, Kalel. Hã? Fala. Tá, né, lá dos maias. Quando você tinha falado que o soberano é meio que uma representação do prefeito, né? Isso. Eu tinha perguntado, Tati, o que seriam os nobres na vida real? Tipo, o que eles são? Você tinha falado se o soberano é o presidente? Os nobres, se a gente for hoje colocar quem seriam os nobres, seriam os grandes empresários, produtores, donos de grandes fábricas, seriam os nobres, tá? E os corte? A corte seria os que ajudam o presidente? Isso, seriam os ministros que a gente diz, que são os aliados diretos do presidente. Tá bom. São os que ajudam, né? Isso. Kalel. Tá, agora desliga aí que eu vou terminar de explicar para a gente poder fazer a nossa atividade. Então, os astecas também desenvolveram esse sistema agrícola. Por que um sistema flutuante? Porque nós vimos que, diferente dos maias, eles não tinham um relevo favorável para a produção agrícola. Não tinham solos férteis. Então, eles arrumaram esse sistema, tá? A sociedade asteca também era hierarquizada. O que é hierarquizada? É dividida em classes sociais, que também é semelhante. Ó, tem 5 classes sociais, 1, 2, 3, 4, 5. Só diferenciando o imperador, aqui para os astecas, que era o governante de todo o império, de todo esse território. Já lá nos maias, a gente percebe que o soberano, que é o governante, lá esse soberano já tem um nome, que é o imperador. Aqui nos maias nós temos a corte, que é formado por guerreiros, sacerdote, que é o responsável pelas igrejas, pelos templos, e o funcionário da administração,
Já aqui nos astecas, a gente vê uma diferença, tá? Que é formado pelo imperador e a nobreza, que eram os sacerdotes e chefes militares. Os comerciantes ficam mais abaixo, que era uma outra classe social. E lá no Maia, os comerciantes ficavam juntamente com os artesãos e camponeses. Aqui ele passa a ter uma estrutura mais importante, né? E por último, nós temos a classe dos miseráveis, que eram escravizados, que também, semelhante aos maias, né? Que também podia ser de duas formas os escravos, por dívidas ou por guerra, tá? Então, de acordo com os sacerdotes dirigiam os cultos aos deuses e às deusas, né? Tinham influência e eram responsáveis pela preservação da vida do mundo. Então, acreditava-se que toda essa preservação ela dependia dos deuses. Toda a fartura, todo o desenvolvimento dessa sociedade, eles atribuíam aos deuses. Deus da fertilidade, Deus do amor, Deus da bondade. Por isso se dava muita importância às oferendas, sacrifícios, cerimônias e festivais religiosos na construção dos templos. Então, tudo era atribuído aos deuses. Se houvesse uma ótima colheita, eles ofertavam, agradecendo essa colheita. Se houvesse nascimento de um filho, era ofertado aos deuses pela dádiva do filho, tá? Então, era assim a gratidão desses pelos deuses, né? Então, havia uma divisão de trabalho entre homens e mulheres. As mulheres cuidavam dos filhos, da alimentação, da produção artesanal, a tecelagem, a produção de cerâmica. À medida que o governante passaram a ampliar a cobrança de tributos, que quer dizer tributos, impostos, né, produzido por todos aqueles que eram artesãos, alguns desempenhavam funções comerciais e serviços. Então, o sistema de imposto, de cobrança de impostos, foi muito importante para o progresso dessa sociedade. Mas por que, professora, que é importante a cobrança de impostos? É como eu havia perguntado antes do término da primeira aula. O governo, ele depende dos comerciantes ou os comerciantes dependem dos governantes? O que vocês acham? Que os comerciantes têm nos governantes. Depende? Por quê? Que dependência? Aí eu não sei explicar direito. Tá, por exemplo, os comerciantes, eles dependem do governante, por quê? São os governantes que produzem as leis. Então, as leis que estabelecem o comércio, que estabelecem as regras comerciais, como o preço, a produção, todo o desenvolvimento dessa atividade comercial é desenvolvida pelo governante, através de leis. Então, ele faz as leis para melhorar a atividade comercial. Em contrapartida, eu elaborei essas leis, agora você vai pagar impostos. E o pagamento dos impostos pagos pelos comerciantes é importante para o governante. Por quê? Porque é esse que gera o dinheiro público. É com esse dinheiro que o governante pode estabelecer o que? Criação de templos, criação de instituição, construir o que? Canais de irrigações, fazer a pavimentação de ruas. Sem dinheiro público não há melhoria na sociedade, e sem os impostos não há dinheiro, e sem dinheiro não há governo que estabeleça essa melhoria. Então, um depende do quê? Do outro. Conseguiu compreender agora? Hein, turminha? Conseguiram? Tá. Então, tá. Com base nessa leitura que nós fizemos, nós vamos desenvolver a atividade 2. Leia o texto a seguir.
Se você fosse um asteca, seria capaz de saber muito a respeito de alguém? Os astecas, eles tinham condições de saber sobre a respeito de alguém? Hein, gente? Se nós, para saber de uma pessoa, bastava olhar nas suas roupas, nos seus mantos, nos seus enfeites de cabeça, joias, pintura, rosto, a gente pode saber sobre uma pessoa? Hein, turma? A gente consegue identificar a classe social de uma sociedade pela vestimenta? Sim. Sim. A gente identifica bem, olha, aquela pessoa é rica, só olhando ela assim, de acordo com o que ela está vestida. Por que a gente determina, ela é rica? Por que você sabe que ela é rica? Porque ela tem uma roupa bonita e tem grana. Mas se ela não está com dinheiro na mão, como que você sabe que ela tem grana? Porque ela tem roupa bonita. Roupas bonitas, roupas de marcas, roupas, né, utensílios que a gente sabe que tem um valor bem mais do que caro, né? Caro. É o tipo de carro que ela veste, o tipo de calçado, né? E a gente consegue identificar uma pessoa bem pobrezinha, Sim. só olhando, por quê? Porque sim. As suas vestimentas também, ela diz de acordo com sua condição financeira, é o tipo de roupa, muitas vezes não tem um calçado apropriado, a sua vestimenta, cabelos, né? Muitas vezes até mesmo a estética corporal, falhas de dentes, né? Então tudo isso, a pele bastante machucada pelo tempo, pelo sacrifício, a gente consegue identificar uma pessoa de bem, bem assim, Cara. vamos dizer, uma característica econômica melhor do que uma que tem uma característica mais pobre, né? Então aqui, na sociedade asteca, era bem fácil identificar quem era a família A e quem era a família B. Por quê? Porque, olha só, se a gente observar a família A, o desenho acima indica que representa uma família de nobres, ó. A qual representa, olha só, os nobres tinham uma vestimenta mais elaborada, tecidos, havia bordados, havia enfeites tanto no cabelo quanto no corpo, nos pés, olha lá, adereços, né, braceletes, calçados. E na letra B, na figura B, a gente já percebe uma diferença nessa vestimenta, né? Ó, na B, considerando as suas vestimentas, pode ajudar a conhecer o modo de vida dessa sociedade. Ela representa o quê? Uma vestimenta mais simples, sem muitos detalhes, sem muitos enfeites, sem bordados. A mulher, ela está sem calçado, né? Então, o homem com menor quantidade de tecido, tá? Não porque ele não queria ter tecido, para poder cobrir todo esse corpo, como esse homem da primeira imagem, precisava de recurso financeiro. Então, isso demonstra o quê? A falta de dinheiro. Então, a gente percebia um nobre e uma pessoa simples, tá? Então, de acordo com a imagem A e a imagem B, observe o desenho acima, indique qual representa uma família de nobres e qual representa uma família comum. Justifique a sua escolha. Qual seria? Na letra A, qual seria a nobre e qual seria a simples? A nobre seria a figura B. Nobre? Não, a nobre seria a figura A e a outra seria a figura B. Tá, o que nós colocaríamos seria Mas uma falando família sinceramente, nobre. Aí o que a gente justificaria? Qual seria a nossa justificativa?
ela teria mais dinheiro para ter uma roupa? Hã? Isso, teria Nossa. dinheiro. Mas e como seria essa roupa? Seria uma roupa bonita, chique. Então a família nobre, vamos lá, então, escrevendo. A família nobre seria a letra... Calma aí. Seria a letra o quê? A. Letra A. Seria a letra A. Agora a gente vai ter que justificar o porquê. Seria a letra A. Pois apresenta o quê? Pois o quê? Apresenta roupas mais o quê? Roupas mais o quê? Elaboradas, né? Elaboradas. Qual seria essa elaborada? Tecidos mais caros, né? Ô, Pro, a producente disse que é pra avisar que o Caleu caiu do match, tá? Ele tava lá no match, caiu no Tecidos chão. mais caros. Daí ele não conseguiu. Roupas bordadas. Que mais? Adereços. O que são adereços? Hein? O que seria adereço, gente? São enfeites, adereços. Que mais? Adornos. O que são adornos? Hein, turminha? Hein, turma? O que são adereços? O que são adornos? A família humilde é a letra A. Oh, desculpa, a letra B. Pois apresenta roupas mais simples. Mais simples. Simples. Ou quase simples e sem adornos e adereços. Conseguiram entender? Sim, Pro. O Tá, Vitor ali no grupo. digitei aí. Agora dá para vocês visualizarem? Hã? Parece o texto aí que eu digitei? A família nobre seria a letra A, pois apresenta roupas mais elaboradas, tecidos mais caros, roupas bordadas, adereços e adornos, tá? A família humilde é a letra B,
pois apresenta roupas mais simples, sem adornos e adereços. Adornos são o quê? Os enfeites, os cocar, os braceletes, né? E adereços seriam o quê? As túnicas, as mantas aqui, como aparece nessa mulher, a sandália, né? Os barrados. Então, essas são a identificação. É bem comum a gente identificar a família asteca, como a gente vê aqui na imagem, olha só. Então, a vestimenta já diz. Os escravos basicamente só tinham uma túnica que tampava suas partes íntimas, né? Então, quanto mais dinheiro, mais adereço, olha só. Olha o imperador, olha o tipo de vestimenta dele, ó. Bem mais elaborada, cores, plumas, muito bordado, né? Então, aos guerreiros, escudos, braceletes, né? Então, Professora, aí, vai lá na letra A rapidinho, por favor. voltando na letra A, eu coloquei, tá? Deixa eu ver. A família nobre seria a letra A, pois apresenta que roupas mais elaboradas, tecidos mais caros, roupas bordadas. Vou diminuir só um pouquinho para você conseguir ler. Bordadas, adereços, adornos e etc. Conseguiu? Deixa eu ver. Peraí. Adereços? Adereços. Adereços são os detalhes, como o Sharp aqui, não sei como que chama isso. O que está escrito depois de adereços? Adornos. Adornos são os enfeites, como o bracelete, como muitas vezes eles usavam muito leques, né? Brincos, sandálias. Já o humilde não tinha nada disso. Os tecidos eram mais simples, mais baratos, sem adornos e sem adereços. Peraí, deixa eu ver a família humilde. Podemos ir para B? Peraí. Não tem nota. Já estamos terminando já. Vamos só terminar a B, a gente já encerra nossa aula, tá? A B. Considerando que as vestimentas podem ajudar a conhecer o modo de vida de uma sociedade, que distinções, segundo o texto, estão presentes entre os astecas? Que distinções? O que pode ser distintos aí? Considerando que as vestimentas podem ajudar a conhecer o modo de vida de uma sociedade. Segundo o texto, o que distingue aí essa sociedade? Além da vestimenta, o que a gente pode saber sobre as classes sociais? Ó, a imagem já nos diz tudo. O que nos diz essa imagem? Hein, turma? Que a sociedade asteca era uma sociedade o quê? Hierarquizada. O que quer dizer hierarquizada? Divididas em classes sociais. Ok?